Axé, meu saravá a todos, namastê. Pessoal, hoje eu quero começar o ano de 2023 fazendo um vídeo sobre a mediunidade inconsciente. Eu queria muito estar dividindo um pouco da minha experiência também com a mediunidade inconsciente e falar resumidamente o que seria a mediunidade inconsciente. Pelos estudos de Allan Kardec na mediunidade, a mediunidade inconsciente é aquela mediunidade que você literalmente apaga, a consciência da manifestação espiritual. Então, seja eles médios psicofônicos, médios de incorporação, médios psicógrafos. Então, vários tipos de mediunidade ao qual a inconsciência ela era utilizada. E por que ela era utilizada antigamente? Para se comprovar a manifestação espiritual, para que não houvesse interferência do médium na hora da manifestação. Então, antigamente, esses fenômenos mediúnicos eram muito mais utilizados pela espiritualidade. Então, quando as pessoas tinham um estado de transe, elas apagavam a consciência delas. A própria espiritualidade apagava, literalmente, essa pessoa não lembrava de nada. Manifestava, falava, escrevia e não entendia por que estava acontecendo aquilo. Então, antigamente, era necessário que houvesse as manifestações da mediunidade inconsciente. Hoje, na atual situação que a gente vive, no atual momento, não há necessidade mais da incorporação inconsciente, no caso da Umbanda, onde a manifestação ela vem mais pela via da incorporação. Não existe, não há mais necessidade. Se houver casos, é muito, muito raro, por alguma necessidade do próprio médium. E por que isso hoje? Porque, na verdade, já existe um conteúdo rico de estudo sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade. Então, não há necessidade do médium apagar. Eu tive uma experiência, uma vez, no desenvolvimento mediúnico, no centro espírita, ao qual eu participava, tanto no desenvolvimento mediúnico como nos trabalhos de desobsessão. E eu tive uma experiência ao qual, depois do estudo, nós tínhamos um trabalho mediúnico de 20 minutos. Eu me lembro que sempre fui médium consciente, Então, houve uma manifestação, eu fiquei muito relaxado, eu fiquei como se eu tivesse quase dormido, assim, eu não lembrava de nada, Eu fiquei quase que num sono profundo. E, na verdade, houve uma manifestação, a entidade falou pela minha boca, porém, quando a gente retornou para o estado de vigília, quando a gente volta para o estado normal, houve uma comunicação entre a dirigente, a instrutora que estava dando aula para a gente, e uma outra médium, trabalhadora, ao qual elas estavam falando exatamente da manifestação que ela teve, porém falou de mim também, que a entidade falou através da minha boca, e eu não lembrei de forma alguma. Eu me senti até um pouco, naquele momento, um pouco até usado, porque eu realmente não lembrava de nada, parecia que eu estava perdido. Então, uma lição que eu tirei da mediunidade inconsciente foi exatamente isso. Claro que isso acontece para comprovar que existe, mas no Wesley, médium consciente, eu fiquei muito assim, sem chão, eu não entendia nada, eu fiquei perdido, Então, o que mostrou isso para mim? Qual a lição que eu tirei disso? A importância da mediunidade consciente. É que quando você é médium consciente, você aprende com a espiritualidade, você aprende com a sua mediunidade. E naquele momento eu só tive esse momento, eu não tive outros momentos de mediunidade inconsciente, só esse. E esse para mim foi assim, uma lição, porque eu me senti realmente como se tivesse sido usado e não percebi nada, não entendi nada, não aprendi nada. Então realmente a mediunidade consciente hoje ela é muito usada pela espiritualidade porque nós temos compromisso de evoluir, nós temos o compromisso de crescer espiritualmente. Então, não adianta você falar, eu sou médium inconsciente, eu apago. Pode ser que você apague induzido, mas que há uma necessidade da entidade induzir você à inconsciência, sem nenhum motivo maior, eu acho hoje muito difícil.
tá? E principalmente na mediunidade ainda relacionado dentro da Umbanda, ao qual a gente escuta médios, né, e outras pessoas que falam, eu sou inconsciente. Então, qual é o propósito de ser inconsciente? Né? Eu acho que quanto mais você é consciente na sua mediunidade, quanto mais você aprender com os seus guias espirituais, mais você consegue se transformar. Não adianta a entidade falar pela minha boca se eu não faço aquilo que ela está falando. E quando se há inconsciência daquilo, você não aprende nada. Já escutei alguns outros vídeos aí no YouTube que falam, quanto mais você se depurar, quanto mais você evoluir, mais inconsciente você fica. Eu discordo, com todo respeito a quem tem essa opinião, esse pensamento, eu discordo desse pensamento, de quanto mais você estudar, mais inconsciente você fica. Também não tem lógica, né? Porque se é um trabalho conjunto, se é um trabalho de parceria, por que você vai apagar? Por que você tem que apagar, né? Sabendo que este momento é o momento do despertar, que nós encarnados também nós carregamos a centelha divina. Os guias espirituais estão para nos ajudar a evoluir e não ficar inconsciente, mesmo porque a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Então assim, muitas vezes as pessoas ficam falando, eu sou médium inconsciente, para validar o que a entidade fala, né? Com medo de ele estar cometendo algum animismo ou até alguma mistificação. Ora, se a mediunidade consciente traz para nós consciência do plano espiritual, por que buscar inconsciência no momento ao qual nós precisamos despertar para a nossa espiritualidade? Fica um pensamento para vocês. Né? Eu acredito que a gente tem que fazer o nosso melhor e construir uma mediunidade sadia, né? Uma mediunidade que você aprenda a cada gira, a cada momento, e nós somos médios 24 horas. Quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu cuido da minha energia interior, mais os meus guias me ensinam. É assim o propósito, não é? Porque assim muitas vezes parece que fica bonito falar que nós somos inconscientes. Não existe isso mais. Não, eu acredito que só um caso muito específico seria da inconsciência, né? Então a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, esses bloqueios. Eu sei que é um tema um tanto quanto que traz certas reflexões e muitas vezes as pessoas, né, veem que esse tema ainda é um tema polêmico, principalmente dentro da Umbanda, mas eu acredito que nós sacerdotes temos que direcionar os filhos, aos médios, aqueles que estão procurando se espiritualizar, não por caminho da inconsciência, mas da consciência, porque a consciência traz a responsabilidade do trabalhador e do médium a fazer a sua mudança interior e não deixar na conta do guia espiritual. Porque senão, qualquer problema que vai acontecer lá na frente, vai falar, foi o meu caboclo que me deixou. Foi o caboclo que falou, não fui eu. Foi o Exu que falou, não fui eu. Então é muito fácil a gente colocar a conta nas entidades e tirar a nossa conta, né, dos problemas que podem vir. Então, fica aqui um chamado para vocês. Vamos estimular a nossa consciência espiritual. Vamos estimular a nossa mente para que a gente possa conseguir cada vez mais evoluir dentro do caminho espiritual. Porque todos nós somos espíritos. A diferença é que eles não têm mais o corpo e nós temos. Não é verdade? Então, quando você desperta no corpo físico, né, por meio da mediunidade consciente, você consegue trazer mais luz para o seu caminho. Tá bom? Muita luz, muita paz a todos. Até os próximos vídeos. Axé e Namastê.